Vamos falar de saúde? Herpes bucal. Quando a gente fala no nome, até imagina aquelas infecções na pele que não são nada, agradáveis. A doença é marcada pelo surgimento de bolhas pequenas e doloridas. E para falar como que é o tratamento, como evitar o porquê disso, estou recebendo no estúdio a infectologista Marcela Menezes. Marcela, bom dia. Bom dia, amor. Obrigada por participar com a gente aqui no Manhã Total, Eu viu? que agradeço. Quando se fala em herpes, às vezes as pessoas até confundem. É uma doença e há vários tipos, como o herpes labial? Sim, na verdade, o herpes é um vírus, que causa várias manifestações diferentes. Na família dele, temos mais ou menos 8 subtipos. E o mais conhecido realmente são essas bolhas que aparecem na região labial, que é, na maioria das vezes, o herpes tipo 1. Qualquer pessoa pode ter o herpes? Sim, na verdade, é um vírus muito comum, na população, que na maioria das vezes ele fica silencioso. E ele se manifesta depois de algumas... Na verdade, quando a imunidade do paciente cai, Tá. E aí ele se manifesta. Mas se formos fazer alguns exames, da maioria da população, ela tem esse vírus presente no organismo. Entendi. E são, como eu disse, pequenas bolhas que vão aparecendo? Sim, são bolhas dolorosas. Às vezes o paciente tem a dor até mesmo antes de aparecer a lesão. Então, são bolhas dolorosas, Geralmente pequenas bolhas mesmo, em região labial, pode ter no nariz, no olho, Esse principalmente do herpes tipo 1. O herpes tipo 2, na maioria das vezes, causa também esses mesmos tipos de lesões em região genital, E tem também um que é bastante conhecido, que é o herpes zoster, Que já é um outro subtipo do vírus que causa aquelas lesões mais... são, assim, umas lesões maiores, mais dolorosas, geralmente... que pegam assim metade do corpo, Na população, às vezes, é conhecido como cobreiro mesmo. Entendi. Agora, pode estar ligado também, você falou que é um vírus, mas e a imunidade, quando a imunidade está baixa? Isso. Pode estar ligado também às emoções? Isso piora, o quadro pode piorar com as emoções, estresse, ansiedade, tudo isso, Marcela? Com certeza, não tenho dúvida. Tanto no consultório, a gente vê bastante, como pesquisas mostram mesmo, A influência das emoções em várias doenças, Apesar de o herpes ser o vírus, mas a manifestação dele, com certeza está ligada à questão emocional. A gente vê, às vezes, sempre conversando assim com o paciente, sempre pergunto, como que está, o que aconteceu recentemente. Então, às vezes, pode ter sido um resfriado, ou questão de, quando é adolescente, provas, ou algum estresse que passou no trabalho, noites mal dormidas. Com certeza, isso leva ao aparecimento de um vírus que está ali dormindo. E ele aparece em forma dessas lesões. E ele pode se repetir? Sim. O caso pode se várias repetir? vezes, Uma vez que a pessoa ela é portadora do herpes, ela pode ter a doença em si, a manifestação, durante várias vezes ao longo da vida. E aí esse herpes que aparece na boca, no nariz, aí que tipo de comportamento que eu tenho que ter? Por exemplo, separar os meus talheres, a minha toalha, isso também é recomendado, Marcela? Então, quando você está com as lesões ativas, ali em atividade, ela pode ser facilmente transmitida. Então, por exemplo, quando é labial, pelo beijo pode ser transmitido. Então, essas recomendações, quando você está com a ferida, sim, naquele momento, ela é importante, sim. Agora, a maioria das pessoas, como eu falei, tem esse vírus e ele é apenas um portador são, que a gente fala, ele não está com a doença. Aí, nesse caso, não tem essa transmissão, somente quando está com as feridas em atividade. Quer fazer uma pergunta para Marcela? Então participe com a gente pelo 99897.000, pode mandar a sua pergunta para ela. E além dessa separação, qual outro tipo de tratamento? Pomada, algum tipo de medicamento, Marcela? Sim, existem os antivirais, específicos para o herpes mesmo. Quando é uma lesão pequena, apenas às vezes o médico pode receitar apenas uma pomada mesmo. Quando há lesões maiores, às vezes tem que tomar comprimido, São os antivirais específicos. E algumas alimentações também, ela ajuda tanto na prevenção quanto no tratamento, hoje já se sabe, tem um aminoácido que ele se chama lisina, que é de extrema importância para a prevenção e para o tratamento. Então, algumas alimentações, por exemplo, como feijão, ovo, que é rico em lisina, pode ajudar a melhorar. E até mesmo a suplementação da própria lisina quando necessário. E já se sabe também que tem outro aminoácido, que é a arginina, que na verdade é contra, Então, assim,
alimentos ricos em arginina podem piorar. Então, chocolate, castanha. Então, assim, a gente tem que cuidar também da alimentação para ajudar a prevenir e o tratamento também do herpes. E isso nesse tipo de herpes, o herpes tipo 1 ou para todos também? Então, na maioria dos estudos foram com o herpes tipo 1, que é esse herpes labial. Mas o herpes genital, que é o herpes tipo 2, né, isso também não é 100%, porque você pode ter o herpes tipo 1 também na região genital. Mas na maioria das vezes é assim. Ele também pode ser... assim, beneficiar com essa alimentação, né? Porque, na verdade, essas medidas preventivas, como alimentação adequada, uma boa noite de sono, atividades físicas, ela previne a maioria das doenças. É um estilo de vida, não é, Marcela? Agora, e o sol nesses casos? Então, o sol ajuda ou pode piorar também, né? Na verdade, também tem estudos mostrando que o sol, por causa da radiação, no caso do herpes, ele pode piorar, tanto levar à manifestação da doença, quanto quando o paciente está a piorar as lesões. Então, é preciso se proteger naquele momento ali do sol, né? Apesar de a gente saber todos os benefícios do sol, da questão da vitamina D, mas para o herpes especificamente, nesse momento, é melhor evitar. A gente tem uma pergunta de uma amiga nossa que mandou agora há pouco. Afta, quando aparecem aftas, tem a ver com herpes? Não, são duas coisas diferentes, né? O herpes, assim, apesar das lesões poderem até ser parecidas, mas a causa é diferente, né? O herpes é por esse vírus mesmo, né? E as aftas, existem várias causas, é até um assunto bem interessante, porque a importância do nosso trato gastrointestinal para a nossa saúde como um todo, né? Então, assim, a questão do intestino ser cheio de flora, né? Cheio de bactérias, essa flora bacteriana não saudável é uma das causas de afta. Então, é um pouco diferente. Mas a manifestação, assim, às vezes pode até confundir o próprio paciente. Vamos falar sobre isso aqui também no Manhã Total. Vou programar junto com a nossa equipe. Uma outra amiga nossa que passou para a gente aqui uma pergunta, a Sandra Moraes. Sandra, obrigada pela participação. Mônica, quando tenho febre, geralmente tenho herpes. Tem alguma coisa relacionada e tem medicamento para secar rápido? É a pergunta da Sandra que está acompanhando, Marcela. Acaba ter relacionado, assim, não a febre em si, mas quando o paciente tem uma febre, geralmente por causa de alguma doença específica, por exemplo, um resfriado, que significa o quê? Que a imunidade abaixou. Então, assim, às vezes é seguido, sim, depois de uma febre. Não que é o herpes geralmente que está causando essa febre, mas como uma consequência. Então, assim, realmente tem a ver. E a medicação para secar rápido, então, essas pomadas antivirais, geralmente elas ajudam bastante. Eu tenho a Virgínia, do bairro Santa Mônica. A água de piscina pode piorar a herpes? Então, na verdade, porque a água da piscina nem sempre ela pode estar totalmente limpa, né? Então, assim, sendo uma água, né, bem tratada, com cloro, tudo, ela não leva a essa piora, não. Não, né? Então, a gente tem que estar atento ao estilo de vida e, claro, se aparecer, tomar os cuidados. Tomar os cuidados necessários para a própria pessoa e para evitar a transmissão, né? Marcela, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, viu? Eu que agradeço. Espero que volte sempre. Com certeza. Boa semana com o feriado aí na quarta-feira, né? Obrigada para você também. Obrigada, tá?